dos fatos mais curiosos sobre Jesus é que ele não foi filho único. Ele realmente tinha irmãos e irmãs. A Bíblia menciona pelo menos 4 irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. Eles eram filhos de Maria e José depois do nascimento de Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo. A Bíblia também fala de irmãs de Jesus, mas não dá os seus nomes. Os irmãos e irmãs de Jesus não acreditavam nele como o Messias no início, mas depois se tornaram seus seguidores. Tiago, por exemplo, se tornou um dos líderes da igreja primitiva e escreveu uma das cartas do Novo Testamento. Mas como era a vida de Jesus em família? Como era a relação dele com os seus irmãos e irmãs? Como eles reagiram quando ele começou a pregar e a fazer milagres? Nós podemos imaginar que não foi fácil para Jesus conviver com os seus parentes, que muitas vezes duvidavam dele e até o criticavam. A Bíblia diz que certa vez, quando Jesus estava ensinando na sinagoga de Nazaré, a sua cidade natal, os seus conterrâneos ficaram escandalizados com ele e disseram: "De onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas?" E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus sabia que eles não o aceitavam e disse: "Um profeta só não é honrado em sua própria terra e em sua própria casa." Jesus teve que enfrentar a rejeição e a incompreensão dos seus próprios familiares, que só vieram a crer nele depois da sua ressurreição. Você já passou por alguma situação parecida, cidadãos do teu mundo? Você já teve que lidar com a desconfiança e a oposição dos seus parentes por causa da sua fé em Jesus? Você já se sentiu sozinho e incompreendido por causa do seu amor por Cristo? Se você já passou por isso, saiba que você não está só. Jesus também passou por isso e ele sabe como você se sente. Ele te entende e te consola. Ele te ama e te aceita. Ele te chama de irmão e irmã. Ele te convida a fazer parte da sua família, a família de Deus. Ele te diz: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Você quer fazer parte da família de Jesus? Você quer ser irmão ou irmã dele? Então faça a vontade de Deus e siga os seus ensinamentos. Assim, você vai ter uma relação de amor e intimidade com Jesus, que é o seu melhor amigo e o seu maior exemplo. Mas vamos continuar com o nosso vídeo, porque temos muitos outros fatos surpreendentes para te contar. Vamos ao próximo fato. Outro fato surpreendente sobre Jesus é que ele não nasceu no Natal. Por mais que todos nós, cristãos, comemoramos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, Cristo não veio ao mundo nesta data. Na verdade, ninguém sabe o dia exato do nascimento de Jesus, porque a Bíblia não diz absolutamente nada sobre isso. Esse dia foi instituído como sendo a data do nascimento de Jesus só depois de 400 anos após a sua morte. Naquela época, a igreja queria evangelizar os povos grego e romano, que realizavam um festival de inverno pagão muito importante para eles, chamado Saturnália, que acontecia exatamente no dia 25 de dezembro. Mas qual seria então o dia verdadeiro do nascimento de Jesus? Há muitas teorias e especulações sobre isso, mas nenhuma delas tem certeza absoluta. Alguns estudiosos dizem que Jesus nasceu no outono, entre setembro e outubro, baseados em alguns indícios bíblicos, como o fato de que os pastores estavam nos campos cuidando das ovelhas na noite em que Jesus nasceu, o que seria improvável no inverno rigoroso da Palestina. Outros estudiosos dizem que Jesus nasceu na primavera, entre março e abril, baseados em outros indícios bíblicos, como o fato de que Zacarias, o pai de João Batista, era sacerdote da ordem de Abias, que servia no templo 2 vezes por ano, uma delas no mês de abril. Como João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, isso colocaria o nascimento de Jesus no mês de outubro. Há ainda outros estudiosos que dizem que Jesus nasceu no verão, entre junho e julho,
baseados em outros indícios bíblicos, como o fato de que o recenseamento ordenado por César Augusto, que levou José e Maria a Belém, seria mais provável de acontecer nessa época do ano, quando as colheitas já estavam feitas e as pessoas podiam viajar com mais facilidade. Mas, afinal, qual é a importância de saber o dia exato do nascimento de Jesus? Será que isso faz alguma diferença na nossa fé e na nossa salvação? Será que isso muda alguma coisa na nossa relação com Deus e com o próximo? A resposta é não. Não importa se Jesus nasceu no Natal ou em outra data qualquer. O que importa é que ele nasceu. O que importa é que ele veio ao mundo para nos salvar. O que importa é que ele se fez homem para nos revelar Deus. O que importa é que ele é o Emanuel, o Deus conosco. O que importa é que ele é o presente mais precioso que Deus nos deu. O que importa é que ele é o motivo da nossa alegria e da nossa esperança. Você concorda com isso, cidadãos do teu mundo? Você celebra o nascimento de Jesus não apenas no Natal, mas em todos os dias do ano? Você agradece a Deus por ter enviado o seu Filho amado para morrer na cruz por você? Você reconhece a Jesus como o seu Salvador e Senhor? Se você concorda, se você agradece, se você reconhece, então você entendeu o verdadeiro significado do Natal. O Natal não é apenas uma data comemorativa, uma festa ou um presente. O Natal é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o motivo da nossa celebração, da nossa gratidão e da nossa adoração. Mas a história de Jesus não termina no Natal. Ele não ficou apenas no presépio. Ele cresceu, viveu, ensinou, curou, amou, sofreu, morreu e ressuscitou. Ele está vivo, ele está conosco, ele vai voltar. Esses são os próximos fatos que nós vamos te contar neste vídeo. Fique ligado porque tem muita coisa boa vindo por aí. Mas antes vamos fazer uma pausa para um recado especial. Você sabia que o nosso canal precisa do seu engajamento para crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus? Você pode nos ajudar de várias formas, deixando o seu like, comentando o que você achou do vídeo, compartilhando com os seus amigos, familiares e nas suas redes sociais, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Assim, você também faz parte da família Teu Mundo e nos ajuda a espalhar o amor de Jesus pelo mundo. Agora vamos voltar ao nosso vídeo. Vamos aos fatos. Mais um fato incrível sobre Jesus é que ele não sabia de todas as coisas. Nós, cristãos, podemos até ver essa informação como uma ofensa. Afinal de contas, Jesus é Deus, aquele que a Bíblia afirma ser onisciente, ou seja, que conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Mas tem um porém. Quando veio ao mundo, Jesus assumiu uma consciência humana e, por causa disso, também tinha conhecimento limitado em relação a algumas situações. E uma das passagens mais conhecidas que nos provam isso está em Marcos 13, onde Jesus fala aos discípulos a respeito do fim dos tempos. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele deixa bem claro que naquele momento não sabia quando ele voltaria à terra para derrotar Satanás de uma vez por todas. Diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Enquanto viveu entre nós, Jesus teve o conhecimento de muita coisa em relação ao futuro, porque o Espírito Santo revelou a ele, e outras ele descobriu conhecendo e estudando as Escrituras, que traziam muitas profecias a respeito de sua vinda, inclusive falando sobre sua morte e ressurreição. Mas como Jesus aprendeu as coisas? Como ele estudou as Escrituras? Como ele se relacionou com o Espírito Santo? Nós podemos imaginar que Jesus foi um aluno dedicado e curioso, que buscava aprender com os mestres da lei e com os profetas. A Bíblia diz que, quando Jesus tinha 12 anos, ele foi com seus pais a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois da festa, eles voltaram para casa, mas Jesus ficou no templo, conversando com os doutores da lei e fazendo perguntas. Eles ficaram admirados com a inteligência e a sabedoria de Jesus. Seus pais, porém, não sabiam onde ele estava e ficaram muito preocupados.
Eles voltaram a Jerusalém e o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Jesus disse a seus pais que estava na casa de seu pai, fazendo a vontade de Deus. Jesus amava a Deus e queria conhecer mais a sua palavra. Você também ama a Deus, cidadãos do teu mundo? Você também quer conhecer mais a sua palavra? Você também faz perguntas e busca respostas? Se você também faz isso, então você está seguindo o exemplo de Jesus, que era um estudioso das Escrituras. Ele disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus sabia que as Escrituras eram a revelação de Deus para a humanidade, e que elas apontavam para ele como o Messias prometido. Ele cumpriu todas as profecias que falavam sobre o seu nascimento, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Ele é a palavra de Deus encarnada, que veio ao mundo para nos salvar. Ele disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você quer conhecer a Deus? Você quer ter a vida eterna? Então conheça a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele te ama e te convida a segui-lo. Mas vamos continuar com o nosso vídeo, porque temos muitos outros fatos surpreendentes para te contar. Vamos ao próximo fato. Você sabia que Jesus não era loiro de olhos azuis? Que ele não era rico nem famoso? Que ele não era um revolucionário político, nem um líder militar? Essas são algumas das imagens que muitas vezes temos de Jesus, mas que não correspondem à realidade. Jesus era um judeu do primeiro século, que nasceu e viveu na Palestina, uma região dominada pelo Império Romano. Ele tinha a pele morena, os cabelos escuros e os olhos castanhos. Ele era filho de um carpinteiro e trabalhou com as suas mãos. Ele não tinha posses nem prestígio. Ele não tinha ambições nem interesses políticos. Ele não tinha armas nem exércitos. Ele era um homem simples, humilde e pacífico. Ele era um homem de Deus, que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Ele era um homem de amor, que veio ao mundo para dar a sua vida e não para tirar a vida de ninguém. Mas como era a aparência de Jesus? Como era o seu estilo de vida? Como era a sua personalidade? Nós podemos imaginar que Jesus era um homem bonito e atraente, que chamava a atenção por onde passava. Mas a Bíblia diz que não havia nada de especial nele que o fizesse se destacar. O profeta Isaías disse sobre ele: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Jesus não se importava com a sua aparência física, mas com a sua aparência espiritual. Ele não buscava a glória dos homens, mas a glória de Deus. Ele não se vestia com roupas caras e luxuosas, mas com roupas simples e modestas. Ele não se alimentava com comidas finas e requintadas, mas com comidas saudáveis e nutritivas. Ele não se hospedava em palácios e mansões, mas em casas e tendas. Ele não andava em carruagens e cavalos, mas a pé e em jumentos. Ele não se cercava de pessoas importantes e influentes, mas de pessoas simples e marginalizadas. Ele não era um homem do mundo, mas um homem do céu. Você se identifica com Jesus, cidadãos do teu mundo? Você se preocupa mais com o seu interior do que com o seu exterior? Você busca mais a Deus do que ao mundo? Você vive mais para servir do que para ser servido? Você ama mais a vida do que as coisas? Se você se identifica, se você se preocupa, se você busca, se você vive, se você ama, então você está seguindo o exemplo de Jesus, que era um homem simples, humilde e pacífico. Ele disse: bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus era um homem que vivia os valores do reino de Deus, que são diferentes dos valores do reino do mundo. Ele era um homem que nos ensinou a viver de uma forma que agrada a Deus
e que nos faz felizes. Ele era um homem que nos mostrou o caminho da verdade e da vida. Você sabia que Jesus não era carpinteiro? Que ele era um artesão que trabalhava com vários materiais, como madeira, pedra e metal? Que ele era um mestre que ensinava com autoridade e sabedoria? Que ele era um milagreiro que curava os doentes, expulsava os demônios e ressuscitava os mortos? Essas são algumas das atividades que Jesus realizou durante o seu ministério, que durou cerca de 3 anos. Jesus não era um homem comum, que se limitava a uma profissão ou a uma rotina. Jesus era um homem extraordinário, que se dedicava a uma missão e a um propósito. Jesus era um homem de Deus, que veio ao mundo para revelar o seu amor e o seu poder. Jesus era um homem de fé, que veio ao mundo para cumprir a sua vontade e o seu plano. Mas como era o trabalho de Jesus? Como era o seu ensino? Como era o seu poder? Nós podemos imaginar que Jesus era um trabalhador habilidoso e criativo, que fazia coisas úteis e belas. Mas a Bíblia diz que ele deixou a sua profissão de artesão para se dedicar à sua vocação de mestre. Ele percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus não era um mestre comum, que se baseava nas tradições e nas opiniões dos homens. Jesus era um mestre extraordinário, que se fundamentava na palavra e na autoridade de Deus. Ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus não era um milagreiro comum, que usava truques e enganos para impressionar as pessoas. Jesus era um milagreiro extraordinário, que usava o poder e a compaixão de Deus para transformar as vidas das pessoas. Ele curou os leprosos, os cegos, os surdos, os mudos, os paralíticos, os endemoninhados, os hemorrágicos, os febris, os hidrópicos, os coxos, os aleijados, os mortos. Ele multiplicou os pães e os peixes, acalmou a tempestade, andou sobre as águas, transformou a água em vinho, fez a figueira secar, fez a moeda aparecer na boca do peixe. Ele fez sinais e maravilhas que ninguém jamais tinha feito. Você admira Jesus, cidadãos do teu mundo? Você aprende com Jesus? Você crê em Jesus? Se você admira, se você aprende, se você crê, então você está reconhecendo Jesus como o seu mestre, o seu milagreiro e o seu salvador. Ele disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Jesus era um homem que iluminava o mundo com a sua palavra e o seu poder. Ele era um homem que nos mostrou o caminho para Deus e para a vida eterna. Ele era um homem que nos deu a esperança e a alegria. Mas vamos continuar com o nosso vídeo, porque temos mais um fato surpreendente para te contar. Vamos ao último fato. Você sabia que Jesus não ficou morto? Que ele ressuscitou ao 3º dia? Que ele apareceu para mais de 500 pessoas? Que ele subiu aos céus? Que ele está vivo? Que ele está conosco? Que ele vai voltar? Essas são algumas das verdades mais importantes e maravilhosas sobre Jesus Cristo, o homem mais importante e influente da história. Jesus não era um homem qualquer, que morreu e foi esquecido. Jesus era o homem único, que morreu e ressuscitou. Jesus era o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Jesus era o Senhor da glória, que voltou para o céu para nos preparar um lugar. Jesus era o Rei dos Reis, que vai voltar para nos buscar. Mas como foi a ressurreição de Jesus? Como foram as suas aparições? Como foi a sua ascensão? Como será a sua volta? Nós podemos imaginar que Jesus foi o maior vencedor de todos os tempos, que derrotou a morte e o diabo. Mas a Bíblia diz que ele foi o maior sofredor de todos os tempos, que carregou os nossos pecados e as nossas dores. Ele foi traído, preso, julgado, açoitado, esbofeteado, cuspido, zombado, coroado de espinhos, crucificado, traspassado, sepultado. Ele passou por tudo isso por amor a nós, para nos dar perdão, paz e vida. Mas ele não ficou no túmulo. Ao 3º dia, ele ressuscitou, vencendo a morte e o inferno. Ele apareceu para Maria Madalena, para os discípulos, para Tomé, para os 2 de Emaús, para os 7 no mar de Tiberíades, para mais de 500 irmãos de uma só vez, para Tiago, para Paulo.
Ele mostrou a eles as suas mãos e o seu lado, comeu com eles, conversou com eles, ensinou-lhes sobre o reino de Deus. Ele ficou 40 dias com eles, até que subiu aos céus, diante dos seus olhos, enquanto uma nuvem o encobria. Ele foi recebido no céu com honra e glória, sentando-se à direita de Deus Pai. Ele enviou o Espírito Santo para os seus seguidores, para os consolar, orientar, capacitar e usar. Ele prometeu que voltaria para buscar os seus, para os levar para o céu, para os fazer reinar com ele. Ele disse: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Você crê nisso, cidadãos do teu mundo? Você crê na ressurreição de Jesus? Você crê na sua presença? Você crê na sua volta? Se você crê, então você tem a certeza da sua salvação, a comunhão com o seu Senhor e a esperança da sua glória. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus era um homem que venceu a morte e nos deu a vida. Ele era um homem que subiu ao céu e nos preparou um lugar. Ele era um homem que voltará e nos levará para si. Ele é o nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso Rei. E assim terminamos o nosso vídeo sobre os fatos surpreendentes sobre Jesus Cristo, o homem mais importante e influente da história. Nós esperamos que você tenha gostado, aprendido e se emocionado com essas verdades maravilhosas. Nós queremos que você conheça mais a Jesus, que você se aproxime mais dele, que você se entregue mais a ele. Ele te ama e te espera de braços abertos. Ele te diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Você quer abrir a porta do seu coração para Jesus? Você quer ter um relacionamento pessoal e profundo com ele? Você quer fazer parte da sua família, da sua igreja, do seu reino? Então faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que tu morreste na cruz por mim e que ressuscitaste ao terceiro dia. Eu te convido a entrar na minha vida e a ser o meu Salvador e Senhor. Eu te agradeço pelo teu amor e pela tua graça. Eu te peço que me ajude a te seguir e a te servir. Eu te peço que me prepare para a tua volta e para a tua glória. Amém. Se você fez essa oração de coração, nós temos uma boa notícia para você. Você acaba de nascer de novo. Você acaba de se tornar um filho de Deus. Você acaba de entrar para a família Teu Mundo. Nós estamos muito felizes por você e queremos te ajudar a crescer na sua fé e na sua caminhada com Jesus. Por isso, nós te convidamos a se inscrever no nosso canal, a assistir a AOS nossos vídeos, a ler a Bíblia, a orar, a participar de uma igreja evangélica, a testemunhar do seu amor por Jesus. Nós estamos aqui para te apoiar, te incentivar, te ensinar, te abençoar. Nós somos a família Teu Mundo, que ama a Jesus e que quer levar o seu amor para o mundo. Nós somos gratos pela sua audiência, pela sua atenção, pelo seu carinho. Nós esperamos que você tenha gostado deste vídeo e que você volte sempre para ver os nossos próximos vídeos. Nós te desejamos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e uma vida abençoada. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te dê a sua paz. Até a próxima, cidadãos do Teu Mundo. Fiquem com Deus.